Como o Palmeiras faz bem para os jogadores, né? Foi só o jogador chegar no Palmeiras, pisar em solos verdes, que foi convocado para a seleção de Ancelotti. Foi cortado um jogador de lá, ele devia estar na pré-lista, óbvio, né? Tô falando assim, mas ele já deveria estar na pré-lista. E foi convocado o Andreas Pereira. Eu acho que atrapalha um pouco o Palmeiras, porque ele está numa fase de adaptação, né? Ou até readaptação ao futebol brasileiro e adaptação ao futebol do Palmeiras, aos seus companheiros. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. A verdade é uma só: foi convocado um jogador do Palmeiras. Arsenal e Barcelona disputam uma preciosa joia do Palmeiras, que para o Abel Ferreira não é muito precioso assim. Nós vamos bater um papo também nesse vídeo sobre o Ancelotti, que teceu elogios à categoria de base do Palmeiras, e a preparação do Estevão na nossa categoria. Eu quero comentar com vocês também um programa da Jovem Pan que o Pilhado e o Piperno participam, rasgando elogios ao Palmeiras, e eles falam que o Palmeiras tem uma seleção. Aí é um questionável, eu gostaria muito da opinião de vocês sobre isso. O Palmeiras tem uma seleção? Sei lá, é de se duvidar. Mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Aqui nós fazemos um vídeo pela manhã, às vezes um vídeo pela tarde, e à noite a gente contempla aí com uma live onde a voz do torcedor é muito importante. Então eu peço o seu like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos, que é muito importante também para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E se você puder hypar, hypa, mas não economiza no hyper, que assim o YouTube vai entender que o nosso vídeo é relevante. E se puder ajudar na cadeira de rodas, estamos aqui para receber a sua doação. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo, até porque estamos tentando aí ajudar o próximo, e é muito bom saber que vocês estão conosco aí, tentando nessa alavancada aí, a quinta cadeira de rodas. Está difícil essa, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Com um pouquinho que você puder doar, ou com um montão que você puder doar, independente do valor que Deus tocar no seu coração, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que Deus vai olhar para você de uma forma diferente. Vamos aos fatos, vamos falar sobre o Benedetti, que, segundo alguns repórteres, inclusive o Alexander Vieira, está falando que Barcelona e o Arsenal estão disputando essa preciosa joia do Palmeiras, mas o Palmeiras está fazendo jogo duro para liberar. O próprio jogador, segundo a reportagem, está dizendo que está querendo sair porque quer ter mais espaço. Ele vê que ele está no momento dele, chegou a hora dele, e ele não está tendo tantos espaços assim no Palmeiras. É incrível, né, que ontem mesmo a gente vê a visão do Abel Ferreira colocando o Estevão em campo, e a gente vê a do Ancelotti, como ele está jogando mais solto. No próprio Chelsea também, como ele joga mais leve, mais solto, e como ele está jogando bola, né? Talvez o Abel Ferreira está engessando alguns jogadores aí, não utilizando o que o jogador tem de melhor, inclusive o próprio Benedetti. O Abel Ferreira, ele tem essa dificuldade. O próprio Hendrick corria atrás de lateral, e a gente sabe que alguns outros jogadores que estão subindo da categoria de base para o profissional estão sendo meio que perdendo seu brilho por conta do que o Abel Ferreira quer que o jogador faça dentro de campo. Muitas vezes o jogador é orientado a trabalhar numa área de campo na base e sobe para o profissional, e muitas vezes não consegue fazer o que o Abel Ferreira pede para ele fazer, porque o Abel Ferreira muitas vezes quer inventar a fórmula da roda. O futebol é jogado e lambaria é pescado, sabemos disso, mas os jogadores têm as suas identificações nos seus respectivos lugares. Isso daí é fato, mas eu espero que o Abel Ferreira consiga, no decorrer do tempo, entender que os jogadores do Brasil são diferentes da Europa. E a gente aqui tem que deixar o jogador muitas vezes mais à vontade do que propriamente dito engessar ele num local ali dentro de campo. Óbvio, tem que ser disciplinado, porém algumas ações dentro de campo tem que deixar ele um pouco mais livre, até para ele poder mostrar o que ele tem de melhor, né? O futebol do Brasil sempre foi conhecido dessa forma, mas enfim, eu gostaria muito que o Benedetti tivesse mais chances. Muita gente questiona o futebol do Benedetti, muita gente diz que o Benedetti não é esse zagueiro que todo mundo fala. Eu acho que ele tem as suas qualidades, não é à toa que o Barcelona e o Arsenal não estão querendo o jogador, não é à toa. Para mim, tá muito bem elaborado isso na minha cabeça, mas pro Abel Ferreira ainda não. Outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre esse tema que o Pilhado falou, que o Palmeiras tem uma seleção. Você acha isso? Você acha realmente que o Palmeiras tem uma seleção? Tudo bem que são jogadores de vários países que estão sendo convocados, mas você concorda com o Pilhado? Se liga aí no vídeo do Pilhado e do Piperno.
Piperno, olha isso aqui, ó. Eu tava falando do time do Palmeiras, que é um time no papel, que é uma seleção, e aí se comprova. Gustavo Gomes, seleção do Paraguai. Piquerez, Facundo e Martínez, seleção uruguaia. Rio, seleção da Colômbia. O Everton e Estevão, seleção brasileira. Né? E isso ainda tem Vitor Roque e Paulinho, que foram as contratações mais caras da história aí do futebol brasileiro. Felipe Anderson também já foi convocado. Giai, 40 milhões de reais. Maurício, 60 milhões de reais. Cara, é um timaço. Mesmo perdendo o Estevão, é um time que tem que brigar por tudo. E aí que é o meu questionamento, porque brigar por tudo briga, Piperno. É um time competitivo, mas é um time que pode jogar bem em 90% dos jogos, né, Piperno? Então, aí está o negócio. Se você gosta muito de números, de valores exorbitantes e tal, eu vou dar um para brilhar os seus olhos e tal. Se você juntar o Vitor Roque e o Paulinho, o Facundo, o Maurício e o Flaco Lopes, dá mais de 80 milhões de euros. Aí você pode fazer a conta aí que você vai adorar isso aí. Então, veja, é um elenco muito caro. Então, o padrão médio de atuações tem que ser o de ontem. Não é para ser o que vinha sendo em 2025. Repito, em 2025 o Palmeiras vinha jogando mal. Eu até entendo que de um mês para cá, mais ou menos, porque também veio lá de uma pré-temporada mal feita, o Abel inteligentemente rodou bastante o elenco, utilizou vários garotos da base, mas de algum tempo para cá, então, defensivamente melhorou muito. Palmeiras não sofreu defensivamente naquele jogo em que venceu com o pênalti absurdo lá contra o São Paulo. Nos 2 jogos contra o Corinthians se incomodou muito pouco. Palmeiras lá no Peru tomou 2 gols em 2 chutes de fora da área, mas também permitiu pouca coisa ao time peruano de dentro da área do Palmeiras, contra o Cerro Porteño idem. Então, defensivamente, o time passou a sofrer pouco. Isso é uma virtude, até porque também foi um meio-campo e uma defesa ajustados. Agora, a defesa tem sido bastante modificada por uma série de contusões e também zagueiros que chegaram. O Piquerez, voltando, deu uma muito mais qualidade. Aliás, houve um tempo no Palmeiras que dizia que o Vanderlan podia tomar o lugar dele. Mas, enfim, isso já fica para a parte folclórica da coisa. Agora, a gente espera, a gente tem expectativa maior também em relação a alguns jogadores. Eu eu faria a aposta no Vitor Roque. Eu sei que é um jogador muito caro, mas ele tem só 20 anos e eu acho que é um jogador... Agora o último assunto e não menos importante é o Ancelotti comentando sobre a categoria de base do Palmeiras e sobre o Estevão, né? Que o Palmeiras teve um papel fundamental. João Paulo Sampaio é uma cobra, né? É maravilhoso. A gente sabe a qualidade desse cara para conquistar joias. Agora começa a questionar se ele conquista e o Abel Ferreira quer destruir. Mas isso é um outro assunto e um outro tema, tá? Para uma outra ocasião. Então eu gostaria muito que vocês ficassem com um trecho do Ancelotti e comentassem também. Aliás, eu faço a pergunta para vocês. Vocês acham que o Abel Ferreira utiliza a base da forma como deveria utilizar no profissional? Interrogação. Fica aí com o pedaço do Ancelotti. Eu creo que o trabalho con Estevão lo han feito en Palmeiras primeiro e depois o está fazendo o Chelsea neste momento. Ha entrado muito bem en la Premier League, que no es una liga fácil, e creo que o jogo de hoy ha feito muito bem, ha marcado o primeiro gol, trabajado bien con equipo. Él tiene, creo, posibilidades para mejorar su juego y para aportar más al equipo.